Olá pessoal que acompanha meu canal. Você conhece Osamu Tezuka, conhecido como o deus do mangá? Eu seguro minhas bolsinhas, segura minhas fitinhas, segura meus embrulhinhos. Não sei. Conhece seus personagens como a Princesa Cavaleiro, famosos aqui no Brasil, como aquele personagem Astro Boy, e ele também criou personagens inesquecíveis, aos quais no Japão são muito populares, mas aqui no Brasil a popularidade desses desenhos foram passando assim de forma aleatória na televisão, como os Três Espaciais, como Jack, aquele médico que fazia experiências experimentais, porque o Osamu Tezuka ele era formado em medicina, né? E resolveu tornar-se um mangaka, ou seja, um criador de mangá, né, um desenhista, um autor. E ele era super caprichoso no estilo, nos desenhos. E o Menino Biônico era um personagem incrível. Vamos começar aqui vamos ouvir aqui a abertura. Eu era muito pequenininho quando passava. Muito bonitinha essa abertura. Arte, o Menino Biônico era um desenho sensacional, um desenho incrível. Pena que sobrou só um episódio. Vamos passar aqui para a gente matar a curiosidade e relembrar. Se você se lembra, comenta aí, fala, diz o que você acha, diz se mexe com essa cabeça. Obviamente que o nome veio, obviamente, do Homem de 6 milhões de dólares, né? Porque o personagem era um robozinho que vivia no futuro do Tóquio de 2040, e ele, então, ali vivia aventuras inimagináveis. E, obviamente, ele é a segunda versão do Astro Boy. Eu me confundia muito há uns anos atrás, o Astro Boy com esse personagem. Eu achava que era apenas um. Tanto que a primeira vez que eu pesquisei, eu procurei pelo Astro Boy. E aí eu acabei até salvando uns episódios na época do Astro Boy, achando que era. Só que não, são personagens parecidos, criados pelo mesmo autor. Por quê? Porque na época, Osamu Tezuka foi contratado para fazer o Astro Boy no outro canal, para não ter direitos autorais, não ter problema com os direitos autorais. Ele então resolveu recriar o personagem. Osamu Tezuka é esse aí, ó. Tá vendo esse baixinho aí, ó? É ele, é o Osamu Tezuka. Ele se desenhava e ele sempre revisitava, principalmente os vilões, os personagens. Ele se revisitava nos mangás, os personagens apareciam e eles apareciam em vários outros séries que ele fazia, os mesmos vilões, personagens secundários ali que costumavam aparecer com grande regularidade. E os fãs ficavam loucos, né? Porque era a década de 50, no auge da Disney, e ele era fãzaço do Walt Disney, e ele conta em sua biografia que o Walt Disney foi a inspiração, né? Por isso que a orelhinha do personagem é uma orelhinha que parece a do Mickey, só que é pontudinha, né?
tanto a do Astro Boy quanto do Menino Biônico. A do Astro Boy é mais para cima, um pouco a orelhinha, né? Aquela orelhinha do Mickey, né? Que fica uma em cima e a outra na nuca. E não importa a posição que vira a cabeça do personagem, fica em cima ou na nuca. E o personagem do Astro Boy também foi feito desse tipo de concepção da Disney. E assim bem como os olhos chamados de olhos amendoados, esses olhos grandes dos personagens japoneses, olhos grandes de anime, de mangá, né? Anime quer dizer desenho animado e mangá quer dizer quadrinhos, né? Só que em japonês. E como é uma mídia específica, como é muito famoso, então eles resolveram adotar o mesmo nome do original no japonês, né? Assim como quando você lê Marvel, Gibi, é chamado de comic, né? Porque é quadrinho em inglês, né? E essa é a história de um pai que cria um robozinho, e esse robô, e essa colaboração com esse outro cientista aí, que era o criador do cérebro. E enquanto isso, o pai do Astro Boy havia criado todas as peças que se relacionavam ao corpo. E então, quando ele criava o robozinho, ele queria criar com a função bélica, com a função de lutar em guerras e fazer policiamento e coisas do tipo. Esse daí é o pai dele. E perceba como o cabelinho dele parece com uma águia, né? Parece com uma ave de rapina, porque ele é um personagem muito bravo. E ele criou essa ilha flutuante aí, na qual eles desenvolvem muitas coisas de ciência. Eles são especialistas em robótica e ficam sempre criando esses robozinhos de diversos tipos, de diversas formas, que fazem com que criança muito entretida nessa mídia, né, nisso que está sendo desenvolvido. E eu realmente era apaixonado, era pequenininho e era muito envolvente, porque tinha não só a parte da questão científica, a parte da robótica, das coisas. Havia muito humor, havia muitas coisas interessantes as quais uma criança se envolvia, como por exemplo a questão do garoto estar na idade escolar, né? Eu estava na escola, eu acho que eu estava na primeira, segunda série, assisti esse desenho, e o Mediete Marte também tinha que estudar, também tinha amigos da escola, também tinha várias coisas, né? Então nós fazíamos ali, às vezes até brincávamos que nós éramos, né, da época, era muito divertido. E essa técnica de animação do Osamu Tezuka é sensacional, né? Imagina que a Hanna-Barbera usava ali 12 frames por segundo, uma animação normal, vamos dizer assim, que os olhos humanos enxergam, seriam de 24 frames por segundo. E o Osamu Tezuka conseguiu desenvolver uma técnica de 3 frames por segundo, para poder aumentar a produção e fazer episódios de 20 minutos e fazer com que a indústria se desenvolvesse, e ele cobrava mais barato do que a produção que as pessoas faziam na época, porque ele queria que fizesse contratos mais longos. Ele criou o próprio estúdio, ele construiu uma casa, um espaço para ter um estúdio. Eles animavam muitas coisas lá, animações independentes, ele chamava muitas pessoas ali tradicionais, né, da época aí, que faziam mangás, que são famosos hoje em dia, trabalharam para o Osamu Tezuka, né? E todo esse passo a passo, né, veja, montando robozinho, fazendo tudo aquilo que a criatividade de uma criança iria voar longe, né? Isso era sensacional. Isso era aquilo que movia as crianças, fazia com que nós nos alegrássemos de assistir, né? A diferença desse anime para o anime do Astro Boy é que apenas o pai era o Dr. Tenma, né, que havia criado. Aqui eram 2 pais que criaram ele, né, e esse cientista menorzinho, ele tinha essa menina robô, né, essa filha que ele chamava robô, né, e vai discutindo as questões ali do Isaac Asimov, que naquele livro Eu, Robô, né, que são as leis da robótica, que o robô não pode matar, etc, etc, e as leis que colocaram no Robocop também e tal, né? E aquilo tudo era exatamente uma ideia tirada do Asimov,
né, que falava de ficção científica. Né? Até hoje nós não chegamos nessa realidade de robôs serem tão humanos. Né? A IA ainda está caminhando e tal, não chegamos nesse ponto. Mas é divertido demais você ver, olha, o nascimento de Marte. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Marus, happy birthday to you, happy birthday to you. Realmente, Osamu Tezuka é considerado um gênio, era chamado de Deus, o rei da animação, dos animes, dos mangás, na verdade, porque ele envolvia a tal ponto, ele fazia com que tudo fosse extremamente criativo. E agora o pai dele vai se apresentar. Cria-se um relacionamento aí que faz que o menino seja tratado com aquele pai rígido, né, que a maioria de nós tínhamos, aquele pai distante, aquele pai que cobrava, e ele não tinha uma mãe, né? Eu posso que, à medida que foi sendo criado lá o Astro Boy, o personagem Astro Boy foi rejeitado pelo próprio pai, foi jogado em um circo, foi rejeitado pelo Dr. Elefante, né, o Shonemizu, e foi feita ali todo um drama em cima daquele personagem. Essa nova versão do Jet Marte não era esse drama todo, né? Essa rejeição da orfandade, a qual o Osamu Tezuka queria que criasse ali uma ligação maior com os órfãos de guerra, né, que estavam ali, todos presentes lendo seus quadrinhos, ali, seus mangás. E aqui esse novo personagem já vem nos anos 80, uma nova realidade, na qual a primeira geração que estava cheia de órfãos já não estava mais. E aqui então nós vemos essa briga, né, porque se desentende, um quer que o menino seja desenvolvido, estude, cresça e se desenvolva para que libere, enquanto o outro quer que o filho fique para fins pacíficos, para coisas construtivas, né, aquilo que é a paz. Isso aí vai todos os 27 episódios eles discutindo do personagem. Querer, né, e como um menino mesmo, tomar suas próprias decisões de se ele vai gostar da guerra ou não. E o Osamu Tezuka faz várias questões aí que para nós hoje são muito polêmicas, né? Como por exemplo a sensualidade dessa rosinha, violência, como morte, como perda, como orfandade, como já foi dito. Então nós vemos ali que o Osamu Tezuka tratava de várias temáticas que não eram consideradas polêmicas na época dele, mas hoje em dia absolutamente cancelado, né? Isso aí jamais passaria numa televisão hoje em dia com essas temáticas. Tem que ser bem abrandado mesmo. E, no entanto, nós temos desenhos hoje, né, que tratam de questões absurdas, né? Como, por exemplo, a criança, né, como, por exemplo, aquele desenho animado do Steven Universo, né, que trata sobre sexualidade, falando a respeito de questões aí de homoafetividade, né? Nós temos esses desenhos hoje aqui que são assim, no entanto não ofendem a sociedade, e esse aqui com certeza ofenderia a temática, né, que nos Estados Unidos eles já tinham o macartismo e eles já com certeza censuravam nos próprios anos 80 esse desenho nos Estados Unidos, né? Provavelmente muitas cenas eram cortadas e hoje nós não encontramos isso, mas nem limitada a versão que eles fizeram, falando mais do macartismo, era quando nos americanos lá nos anos 60 por aí, pelo político de sobrenome McCarthy, fizeram com que as pessoas todas da América se revoltassem contra os quadrinhos e séries infantis da televisão, porque realmente não estava tendo muita questão de separação de horário, né? Não havia essa faixa de horário, então não se preocupava muito com essas coisas. Na verdade, o pensamento dos autores na época era que fosse como isso, veja, imagine que uma criança faria se encontrasse as pessoas, pegaria o carro e levasse ela para o super shopping, né? E é a ideia.
Esse é o conceito, né? E, no entanto, o que os macartistas, a sociedade aí tem pensado com relação à faixa etária das crianças é que as crianças não iriam entender e não iria ser proveitoso para elas, para a educação delas, que tivesse esse tipo de temática como nós vemos aqui nesses desenhos antigos, né? E realmente, para nós, naquela época, isso marcou muito, né? Esse desenho marcou muito em si, porque nós não nos preocupávamos, as questões estão sendo discutidas mais tarde, foram sendo discutidas depois. E agora nós temos um pouco mais de claridade. É claro que ainda não está totalmente equilibrado os pensamentos, né? Pelo menos já se entende um pouco mais sobre a faixa etária. Jet Martin era o nome dele assim, em espanhol, né? Capitão Jet era em italiano, em espanhol era Marte, acho que é El Chico Biônico, alguma coisa assim, e em português era Marte, Menino Biônico. E, na verdade, a ideia do conceito é que ele fosse jet por ser um jatinho. Nas costas dele, ele tinha essa capinha, né? E o Astro Boy não tinha. E essa capinha, ela se transformava, nós vamos ver logo logo quando ele aprender a voar, que ela se transforma e vira uma navinha, né? Ela vira as asas de um aviãozinho, daqueles aviões, né, modelo F-15 lá, dos comandos em ação, da Guerra do Golfo, esse tipo de avião. Então, a gente vai vendo várias temáticas, né? Garoto bronca, e esses questionamentos são trazidos aí para toda esta realidade, sendo que os desenhos animados da época não tratavam necessariamente disso. Era aventura, ou ficção, ou era uma família e era somente um sitcom de humor, esse tipo de coisa. No entanto, aqui nós temos um desenho animado muito bem desenvolvido, um desenho animado muito interessante, que, além de cativar, né, é aquela ideia da criança sem limite, né? A criança que está descobrindo o mundo à sua volta e quando é muito forte como o Marco, a criança vai agir exatamente dessa maneira, né? Que é o que a criança faz quando está sentada no chão e está brincando. Ela vai fazer, os personagens dela bater um contra o outro, vai fazer voar, vai fazer jogar, derrubar. Né? Imagina uma criança dessas tivesse a força, né? A musculatura de um robô que consegue arrancar vidas, né? E aí o Martin é realmente muito forte. O Astro Boy. O Astro Boy ainda dava tiros em Martin. Já é essa nova geração. Usando tesouro para fazer um personagem um pouco menos agressivo, né? Um pouco menos violento com questão aos tiros, mas no entanto outras coisas ele fazia. Diz aí se você gosta desse desenho, se você se lembra. Conta pra mim se você está se lembrando agora, que está vindo isso, está marcando você agora e as imagens voltando na sua cabeça, você se lembrando. Olha lá, agora ele acaba de ativar a sua asinha, tá vendo? Como um robozinho, ele acabava obedecendo o pai dele, mas como um menino, ele acabava desobedecendo, ou falando, ou fazendo atitudes de birra, atitudes que mostravam inexperiência, né? Que seria a ideia do robô sem maturidade. E eu gostava muito quando ele passou aí para a escola, quando ele passou para fazer outras coisas, né? Olha aí, ele se revoltando e somente o Marte poderia
levar o dia com a sua capacidade, com os poderes de robô dele. E então esse robô vai ficar incomodando todo esse episódio aí, fazendo uma grande confusão lá. Todos os robôs operários vão lá. E o robôzão simplesmente é muito mais forte do que ele, né? Isso é o conceito de que cada robô tivesse uma inteligência artificial, na época não chamava inteligência artificial, mas que cada robô tivesse uma capacidade muito grande de um intelecto similar aos seres humanos, apenas não seguindo, mas aprendendo, que as pessoas têm. Então os robôs iam aprendendo à medida das situações, e não havia o conceito lá o conceito dele conseguir aprender tudo em instantes, apenas colocando um chip na cabeça, né? Aí não. Uma robozinha desse modo, aí os robôs iam aprendendo gradualmente. Veja, se fosse redondinho a orelhinha, você já vê que seria a orelhinha do Mickey, né? E ele também tem um recorte na cara, que é o recorte do Mickey, né? É bem interessante no seu universo, que eram bem divertidos e interessantes também, vieram a cativar tanto. Mas o Marte também só ficou nisso aí, né? Como era a segunda versão do Astro Boy, acho que o Marte era muito mais legal do que o Astro Boy. Mas o Astro Boy marcou uma infância aí das pessoas que viram a primeira versão do personagem, né? E aqui nós estamos vendo, claro, a segunda versão, a versão um pouco mais marcante, né? A versão já considerando todos os erros e toda a discussão que foi gerada em função do primeiro ali. Porque se sabe que sempre gera polêmica, sempre recebem o retorno, né, do público, sempre tem pessoas criticando, e sempre tem coisas que ficaram para trás. E aqui ele tenta, em apenas 27 episódios, o outro acho que foram mais de 120 episódios, o Astro Boy foi mais de 120 episódios, esse aqui foram só 27. E aqui nós aprendemos e vimos que todos os conceitos e tudo aquilo que o personagem fazia era algo já tomando em conta as dificuldades que o público traria, né? A dificuldade que as pessoas mais extremistas, na verdade, né? Pessoas um pouco mais preocupadas com aquilo que o anime não está tratando, né? É interessante, aqui aparece o poder dela, ela consegue fechar, como se fosse uma cura, né? Mas fechava, mostrando a capacidade da robozinha, que é bem interessante, né? Bem legal. Conseguiu fazer aí tipo um restabelecimento, né? Não é a cura, né? Porque é de metal, é um barco, mas ela fechou ali a fissura que aconteceu, né? É bem interessante, aí depois o outro vai lá falar, nossa, você fechou, né? Ele é um robô que não se preocupa com salvar, ele se preocupa com atacar, né? Tanto que eu acabei de ler o mangá chamado Pluto. Você já leu esse mangá? O mangá Pluto é um mangá que conta a história do Astro Boy, só que feito agora, nos anos 2000, e é bem interessante, porque ele fez um pouco coisa mais realista, né? Não foi um pouco mais realista. Eu li em 8 edições, né? E bem interessante, bem cativante, recomendo aí. E você vê a diferença, né? O Jet Marte tinha as asinhas e o Astro Boy tinha o foguetinho nas botas, né? Você vê que não tem fim, não tinha fim a criatividade do grande exame que eu vi com ele sozinho. Uma vez quando chegaram para ele
disseram que iriam republicar todas as primeiras edições dele. Ele pegou todas as edições e ele se trancou lá num lugar onde ninguém sabia e começou a refazer tudo. Ele refez tudo. Ele deixou uma página ou outra só. Acho que mais da metade ele refez. Ele refez as páginas. E ele achava que não estava legal, não estava bonito, porque foi aprendizado dele, né? Os mangás. E realmente era uma pessoa de grande capacidade, que influenciou inclusive Maurício de Souza, né? Tanto que você tem mangás da Turma da Mônica Jovem aparecendo a Princesa e o Cavaleiro, né? Que foi um grande sucesso aqui nos anos 80. Acho que a Princesa e o Cavaleiro foi o maior sucesso do Osamu Tezuka no Brasil, no meu entendimento, na minha opinião. Você pensa ou entende diferente, diz aí, comenta, para que eu possa levar em consideração aí, né, nos próximos vídeos aí, que aqui nós vemos o Marty realmente, olha só a carinha dele, é o Mickey, só que mais quadradinho, né, lá, até o traçozinho do Mickey, né.